Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Kozikoski, eu sou professor de Direito Constitucional e advogado atuante na área de concursos públicos e servidores públicos. Um dia desses eu estava dando uma aula num curso preparatório para concurso de juiz estadual e um aluno me perguntou: professor Antônio, o que é uma heteroconstituição? E aí, o que é uma heteroconstituição? Você sabe? Já ouviu falar? E homoconstituição, você já ouviu falar? Pois bem, é importante que você conheça essas espécies de constituição, porque elas aparecem sim em provas de concursos públicos de nível mais avançado, prova para magistratura, procuradoria, Ministério Público. Aqui, inclusive, tem uma questão que foi cobrada num concurso público de juiz substituto. Olha aqui a alternativa B, ela mencionou a danada da heteroconstituição. Eu não vou resolver a questão agora. Se ficou curioso, fica comigo até o final do vídeo, mas antes eu quero abordar o conceito de heteroconstituição e o conceito de homoconstituição. E também quero pedir para você se inscrever no canal, aciona aí o sininho, coloca um like, ajuda esse canal a crescer. Ele está aí há mais de 2 anos trazendo vídeos de direito constitucional e concursos públicos para você. Pois bem, a discussão a respeito de hétero e homoconstituição não tem absolutamente nada a ver com perspectiva de gênero. O nome sugere que tem algo a ver, e se isso caísse numa questão discursiva, seguramente alguém inventaria alguma retórica para tentar vincular o conceito de constituição à ideologia de gênero, à permissão para a união entre pessoas de sexos idênticos ou diferentes. Enfim, alguém tentaria criar algum tipo de fundamentação para tentar salvar a colheita, e tá certo, é assim que funciona em prova discursiva. Se você não sabe, tenta puxar um fio de meada e escrever alguma coisa. Mas para evitar que isso aconteça contigo diante de uma questão que pergunte sobre este assunto, vamos lá. Inicialmente, essa discussão de heteroconstituição ou homoconstituição se situa num contexto de classificação da Constituição quanto à origem de sua decretação. Normalmente, quando os autores vão falar sobre a origem das Constituições, mencionam a Constituição outorgada, a Constituição promulgada, a Constituição cesarista. Não vou falar sobre isso neste vídeo para não torná-lo muito longo. Se você tiver dúvida, deixa aí seu comentário, eu vou responder e eventualmente até gravo um vídeo completo sobre classificação das Constituições. Mas, no que diz respeito à origem dessa decretação, a gente pode falar em heteroconstituição ou homoconstituição. Começando pela heteroconstituição, esta espécie de constituição é aquela feita por um país ou organismo internacional para vigorar em outro. Por exemplo, a Constituição japonesa de 1946, que foi editada pelos Estados Unidos na saída da Segunda Guerra Mundial. É verdade que ali foi uma situação bastante complexa, muitas pessoas questionaram o fato de um país fazer uma constituição ou participar da construção de uma constituição de outro país. De qualquer forma, isso aconteceu. Este é um exemplo de heteroconstituição. A história também teve outros exemplos de constituições que contaram com a participação de organismos internacionais, a Constituição do Camboja, a Constituição da Namíbia e por aí vai. Mas o exemplo clássico que a doutrina coloca é justamente a Constituição japonesa, que foi feita pelos Estados Unidos ou com um grande apoio / participação dos Estados Unidos, ou / pressão, né, do jeito que você quiser interpretar essa história. Mas o que vai cair numa eventual prova não é qual foi a Constituição feita desta maneira, e sim o que é uma heteroconstituição. A heteroconstituição é aquela Constituição feita por um país ou organismo internacional para vigorar em outro. Dessa perspectiva, a gente vai extrair o seguinte: se a heteroconstituição é feita por um país para vigorar em outro, nós temos também a homoconstituição ou autoconstituição, que é a constituição feita por um país para nele mesmo vigorar. Dentro dessa perspectiva, você percebe facilmente que todas as constituições brasileiras foram homoconstituições. Por quê? Porque elas foram criadas pelo Brasil para vigorar no Brasil. Em regra, na verdade, as constituições acabam sendo homoconstituições criadas por um país para vigorar ali mesmo. Máxime porque a teoria do poder constituinte originário estabelece que este poder é inalienável, ele não pode ser cedido a título oneroso ou gratuito para outro estado, para outro país, para outra corporação. Então, em razão da autodeterminação dos povos, quem faz a Constituição para vigorar num determinado país é o próprio país, o que coloca, em regra, as constituições do mundo como
homoconstituições. No entanto, há exemplos sim de heteroconstituições e você já percebeu. Mais uma vez, a Constituição japonesa de 1946 é um exemplo. Então, realmente, essa nomenclatura hetero ou homoconstituição não tem absolutamente nenhuma conexão com ideologia de gênero, opção, orientação, nada disso, tá bom? A lógica é muito diferente, tem a ver com a origem, né, desta Constituição. E aí, feito isso, a gente pode voltar para aquela questãozinha, né, lá cobrada em 2015, uma prova de juízo do trabalho. Veja comigo aqui, ó. Ao tratar sobre a teoria do poder constituinte, leciona José Afonso da Silva que poder constituinte é o poder que cabe ao povo de dar-se uma Constituição. Ainda sobre o assunto, afirma que se trata da vontade política do povo capaz de constituir o Estado por meio de uma Constituição. Tal perspectiva teórica sobre o poder constituinte encontra resistência ou limitação na figura de qual item abaixo? Seguramente na figura das heteroconstituições. Por quê? Porque o texto ali de cima está falando que o povo faz a Constituição para vigorar no seu Estado. Essa é a lógica do poder constituinte originário. Contudo, admite-se sim a figura da heteroconstituição, que excepciona um pouco essa lógica de o povo ser o titular do poder constituinte originário, de ser o povo o único responsável pela criação de um estatuto que vai governá-lo a partir de então, criando inclusive um novo Estado. Questãozinha importante, se cair na prova tenho certeza que você vai matar. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa seu comentário, pede aí o que você quer de direito constitucional, estou sempre à disposição. E se puder, também encaminha para alguém que está estudando direito constitucional e que eventualmente teria curiosidade em saber o que é uma hetero ou homoconstituição, porque você já sabe. Um grande abraço, tudo de bom, nos vemos por aí.